Sonho de muitos, coragem de poucos, privilégio de alguns. A sensação de liberdade que as duas rodas proporcionam é indescritível. Esse é o combustível que move os exploradores de norte a sul do nosso país. Então, vem com a gente na garupa que tem muita estrada pela frente. Bem-vindos ao Brasil sobre duas rodas. Hoje nós vamos cruzar o estado de Santa Catarina. Partimos da cidade de Palhoça em direção a Treviso. Nesse percurso faremos paradas nos municípios de Laguna, Nova Veneza e Siderópolis. Distância total, 240 quilômetros de estrada asfaltada. Duração, 3 horas e 30 minutos. Essa rota guarda imagens belíssimas do litoral e do interior catarinense e nos leva a lugares históricos do nosso país. E hoje nós vamos fazer essa viagem na companhia de um casal sensacional. Sejam muito bem-vindos, Cris e Diogo. Meu nome é Diogo Lopes, sou comerciante e sou motociclista há 16 anos. Eu sou Crislaine Lopes, sou técnica de enfermagem e motociclista há 1 ano. Podemos dizer que andar de moto, para nós, é uma opção estilosa. Uma opção porque ela é econômica, versátil e estilosa porque tu tá sempre em grandes aventuras. Para muitos o casamento é uma prisão, mas pra gente foi uma liberdade. Que a gente não tinha como solteira essa liberdade de passear, de conhecer o Brasil e Santa Catarina como a gente está conhecendo. Depois de casado a gente descobriu essa paixão juntos e estamos aí na estrada há uns 3 anos, né? Mas na estrada mais, né? Uns 8, 7 anos na estrada. 7? Ah, então tá bom, já nem sabia. Chegou a hora mais esperada, a de pegar a estrada. Nosso ponto de partida é a cidade catarinense de Palhoça. Coloque seu capacete e venha conhecer mais uma rota magnífica pelo Brasil. Estamos aqui na Palhoça, Guarda do Embaú, e estamos querendo conhecer o interior de Santa Catarina, mas antes nós vamos dar uma paradinha em Laguna, conhecer também a barragem de São Bento em Siderópolis e chegar no nosso destino final, que é Treviso, Santa Catarina. Palhoça é um município catarinense localizado na região metropolitana de Florianópolis. Fundada no ano de 1793, seu nome tem origem nas construções feitas de palha para armazenamento de mandioca. Palhoça é banhada pela Baía Sul da ilha de Santa Catarina, uma das mais belas do litoral catarinense. Suas praias são realmente paradisíacas, sendo referência nacional para o turismo e os esportes aquáticos. Dentre elas, se destacam a Praia do Sonho, o Balneário Ponta do Papagaio, a Praia da Pinheira e a Guarda do Embaú, paraíso catarinense do surf e eleita uma das 10 praias mais bonitas do país. Daqui em diante já começa a Rota das Baleias Francas. Geralmente são vistas aqui na Praia da Guarda do Embaú, no Siriú, em Imbituba, em Laguna. Elas fogem das águas geladas e vêm para essas águas aqui que são um pouco mais quentes. Palhoça cresceu em uma área litorânea muito bem recortada, formada por planícies de inundação e vegetação de restinga. Até hoje, Palhoça abriga um dos maiores mangues da América do Sul. Nos limites do município, encontramos o Parque Ecológico Natália Martins da Luz, que além de preservar a biodiversidade local, faz a ligação entre Palhoça, o mar e o mangue. Cada um tem um estilo próprio. Meu marido, por exemplo, tem essa motocicleta como estilo de vida dele. Eu tenho uma Intruder 125 branca, modelo 2016. Então, para mim, a Intruder supre todas as minhas necessidades. Fundada no século XVIII, Palhoça ainda guarda algumas relíquias do Brasil colônia. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, do ano de 1750, uma das mais antigas de Santa Catarina, é um desses tesouros do período imperial. Palhoça é dividida entre a sede do município e o distrito de Enseada de Brito. A localidade, fundada pelo navegador Domingos de Brito Peixoto em 1653,
foi uma das primeiras regiões do Brasil a receber imigrantes açorianos. A influência da cultura açoriana vai desde a arquitetura dos casarões até a gastronomia local, especializada em frutos do mar. Com tantas opções de lazer, Palhoça é mesmo um pedacinho de paraíso no litoral catarinense. De volta para a estrada, pegamos a BR-101 rumo à nossa próxima parada, a cidade de Laguna. São mais 150 quilômetros que faremos em 1 hora e 15 minutos. Um dos cuidados que devemos ter quando estamos andando em dupla é ter uma boa comunicação. Não adianta ela querer ir para o lado e eu para o outro, a gente tem que estar em sintonia. Então, uma das ferramentas que nos ajudou bastante para viajar em dupla foi o intercomunicador. A gente coloca no capacete e acabou aquela história de ficar abrindo viseira ou ficar se jogando na frente um do outro, porque a nossa comunicação fica mais clara. E outra coisa que ajudou bastante também em nossas viagens foi ter comprado um banco confortável. Isso fez toda a diferença, né, Cris? E como fez? Chegamos à cidade histórica de Laguna. Local de nascimento da revolucionária Anita Garibaldi, Laguna foi um dos palcos da Guerra dos Farrapos, movimento de caráter republicano contra o governo imperial do Brasil. Além de lutar em solo nacional pela instauração da República Rio-Grandense, Anita, ao lado de seu companheiro Giuseppe Garibaldi, se envolveu no processo de unificação da Itália, recebendo o título de Heroína dos Dois Mundos. Em sua homenagem, Laguna ergueu uma das maiores pontes do país. Com quase 3 quilômetros de extensão, a ponte Anita Garibaldi é a segunda ponte estaiada em curva do Brasil, suspensa por 60 cabos de aço e 2 torres de mais de 50 metros de altura. A ponte Anita Garibaldi é mais uma maravilha da engenharia nacional. Na ponte de Laguna, o cuidado que a gente tem que ter é quando vai atravessar a ponte. Se tiver muito vento, o indicado é atravessar pela ponte de Cabeçudas e não pela ponte de Anita Garibaldi, porque às vezes dá vento de 50, 60 km por hora, já virou até um caminhão com a força do vento. Imagina o que ela vai fazer com uma moto, né? Por ser um local de extrema beleza natural, Laguna se apresenta como o mais importante polo turístico do sul de Santa Catarina. Seu nome é uma referência à lagoa que banha o município, chamado pelos colonizadores espanhóis de Laguna de los Patos. Em seus limites, encontramos balneários e lagoas tombados pelo IPHAN. Destaque para as praias do Mar Grosso, da Galheta, de Itapirubá e do Gi, todas pontes dos amantes do surf. As paisagens de Laguna são realmente espetaculares. Na estrada, o que a gente tem percebido, pelo menos nos nossos passeios, que muitas das vezes uma falta de manutenção pode ocasionar acidentes terríveis. Tempo atrás a gente estava com um grupo e um colega nosso, o pneu furou na BR numa ultrapassagem. A sorte é que ele não se machucou e ninguém se machucou, mas se tivesse com o pneu mais inteiro, talvez, um cuidado assim, tá com o pneu, buscar colocar peças boas na moto, principalmente se vai viajar em longas distâncias, evita um acidente, a gente sempre procura estar com os pneus em dia. Laguna ainda abriga o imponente Farol de Santa Marta. Localizado na Prainha do Farol e construído no ano de 1891, ele é considerado o maior das Américas e o terceiro maior do mundo em alcance. Seus 29 metros de altura contemplam uma das vistas mais deslumbrantes do litoral catarinense. Laguna é mais um local do Brasil que merece a visita. Antes de fazer qualquer viagem longa, a gente faz uma revisão geral em nossas motos, mas por via de regra, a cada 10 mil quilômetros eu faço uma revisão na moto. Se for para fazer uma viagem bem longa, então é aquela revisão geral minuciosa. Também fiz um curso básico de mecânica e eu tenho mexido de vez em quando na moto. Às vezes eu tento, às vezes eu tenho que levar para o mecânico de verdade, porque só eu não dou conta. Nos despedimos de Laguna e voltamos para a BR-101. Agora, rumo à cidade de Nova Veneza. São mais 110 quilômetros, que faremos em 1 hora e 40 minutos. Hoje em dia, eu acredito que o mercado já tem se atualizado mais
e pensado também nas mulheres, em questão da produção de motos. Que como, por exemplo, antigamente não tinha os designers muito bem feitos de roupas, como tem hoje. Hoje em dia, por exemplo, a Biz e algumas scooters já tem uns baús adaptados dentro da própria moto para que a mulher consiga ter mais conforto e guarde mais seus equipamentos, né? Chegamos a Nova Veneza. Como seu nome sugere, esta cidade catarinense recebeu imigrantes oriundos de Bérgamo, Belluno e Veneza, com o objetivo de fundar a primeira colônia italiana oficialmente instalada no Brasil, no ano de 1891. A herança europeia está presente em seus costumes e tradições, já que a sua população é composta por 95% de descendentes de italianos. Conhecida como a capital nacional da gastronomia típica italiana, Nova Veneza se orgulha de seus restaurantes e cafés coloniais, especializados em massas, pizzas e polentas, acompanhamentos perfeitos para os saborosos vinhos da região. Estamos passando pela cidade de Nova Veneza, uma cidade bem bonita que fica na rota da barragem de São Bento, em Siderópolis. A arquitetura colonial de Nova Veneza é um dos seus pontos altos. Além dos casarios antigos cuidadosamente preservados, destacam-se na paisagem de Nova Veneza as casas de pedra, construções do século XIX e tombadas pelo patrimônio histórico nacional. Para os mais românticos, Nova Veneza apresenta a Ponte dei Morosi, mais conhecida como a Ponte dos Namorados, e a Gôndola Lutili, uma das 4 embarcações venezianas autênticas a existir oficialmente fora da Itália. Nova Veneza ainda abriga esculturas importantes como o Monumento Roda d'Água e o Monumento ao Imigrante, ambos feitos em homenagem ao centenário da colonização no município. Não é que eu tenha ciúmes da Teneré. Eu tenho um cuidado, um zelo por ela. Tudo que eu faço nela, qualquer manutenção, eu anoto. Tudo que é feito nela, as manutenções, as revisões, trocou a peça. Claro, gasolina, quando eu coloco, eu não coloco no diário. Mas troquei o óleo, troquei o filtro, troquei a pastilha de freio, eu fiz a manutenção, o mecânico fez a manutenção, a manutenção foi feita na concessionária. Tudo isso eu anoto no meu diário. Nova Veneza também é marcada por suas belas paisagens. O Aguaí, santuário ecológico, é um bom exemplo de proximidade com a natureza. O parque está inserido numa área de Mata Atlântica de 135 mil metros quadrados e conta com diversas opções de lazer ao viajante, desde trilhas ecológicas, tirolesa até caiaque e rapel. Nova Veneza ainda conta com cachoeiras lindíssimas, como a Três Quedas, a da Vila Maria e a do Cantão. A combinação de águas cristalinas e paredões de arenito branco fazem desse local um verdadeiro santuário. Nova Veneza respira tradição e cultura popular, em meio a cenários naturais encantadores. Os lugares são muito mágicos e as pessoas são maravilhosas. Em todos os lugares que a gente foi muito bem recebido. Em todas as vezes que a gente parou para pedir informação, porque a gente se perde muito na estrada, apesar de usar o GPS, o Google Maps, a gente sempre está se perdendo, mas todo mundo foi super receptivo com a gente. E assim, a gente vai para os lugares e geralmente quando a gente gosta, a gente não tem medo de voltar, a gente volta de novo. Enquanto fazemos um pit stop em Nova Veneza, vocês curtem mais registros de pilotos pelo Brasil. Fala galera do Brasil, beleza? Meu nome é Alex Ribeiro, sou carioca, estou aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes, mais precisamente, né? Aqui, ao fundo, o nosso Congresso Nacional e ali, mais adiante, o Palácio do Planalto. E aqui ao meu lado, essa belezinha, né? A minha motoca azul, grande companheira aí das viagens, coisa que a gente que curte moto gosta de fazer também, né? E aí, vamos lá? Vamos nessa? Partiu mais uma? Um abraço, hein?
Continuamos rodando pelo estado de Santa Catarina e ainda vamos conhecer muitos lugares extraordinários na região sul do país. Lembrando que terminaremos o percurso de hoje no município catarinense de Treviso. Até nosso destino percorreremos mais 25 quilômetros em cerca de 35 minutos. Pegamos a rodovia SC-445 rumo à nossa próxima parada, a cidade de Siderópolis. Se prepare, que a segunda parte desse roteiro está sensacional. A gente tem um canal no YouTube que se chama Ervilhas Mutantes e a ideia de fazer esse canal, a princípio, foi somente para a gente ter os nossos registros dos passeios. Porque é muitas vezes muito chato, chega na casa da avó e fica olhando aquele álbum enorme de fotos. Então a gente achou que por vídeo seria uma coisa mais atrativa pra gente ficar relembrando e deixar uma coisa pro futuro aí, quem sabe os nossos netos, bisnetos queiram ver as aventuras dos avós no YouTube. Chegamos ao município de Siderópolis. Situada entre a Serra do Rio do Rastro e o Oceano Atlântico, a 147 metros de altitude, essa cidade catarinense também tem a marca da presença imigrante em sua colonização. As primeiras 100 famílias italianas que chegaram à região de Siderópolis no ano de 1891 eram provenientes das cidades de Veneza, Treviso, Ferrara, Bérgamo e Belluno. Por conta dessa forte influência europeia, antes de se chamar Siderópolis, a cidade era conhecida como Nova Belluno. Um de seus grandes tesouros arquitetônicos é a Igreja de Nossa Senhora Aparecida. Inaugurada em 1947, a matriz dedicada à padroeira de Siderópolis tem traços belíssimos, muito bem conservados. Um dos encantos da cidade do interior pra gente é contemplar monumentos que nem esses, históricos e lindos. Essas igrejas do interior são muito lindas, maravilhosas. O nome Siderópolis veio da vocação local para a siderurgia, a partir da descoberta de minas de carvão na região, no início do século XX. Outro ponto turístico local é a barragem do Rio São Bento. Maior reservatório de água potável da região sul de Santa Catarina, ela tem 450 hectares de extensão. Um de seus acessos é aberto ao público e vale muito a visita. Chegamos na barragem em Siderópolis, barragem de São Bento. Aí a gente foi para a barragem de São Bento, em Siderópolis. Chegando lá, a gente se deparou com aquele cenário espetacular, que parece cenários de filme que a gente vê na internet do exterior, de Estados Unidos, desses países que tem muita neve, assim, um quadro muito lindo, assim, só você estando ali para ter aquela sensação. Então a gente adorou muito estar em Siderópolis e na estrada a gente avistou a igreja. Uma igreja no meio da barragem. Por que tinha uma igreja no meio da barragem? Só a torre da igreja. Porque há muitos anos atrás, quando foi construída aquela barragem, havia uma comunidade lá instalada. E aquela comunidade foi retirada, foi indenizada para que a hidrelétrica pudesse ser construída, beneficiando o maior número de pessoas. A igreja lá, pessoal, olha, uma igreja inundada aqui pela barragem de São Bento, em Siderópolis. Uma das grandes vocações de Siderópolis é o ecoturismo. A Reserva Ambiental do Aguaí é excelente opção para trilhas e contemplação da fauna e da flora locais. O relevo de Siderópolis nos apresenta lugares espetaculares como a Janela Furada. Esse furo no meio da pedra, lembrando uma janela, atrai praticantes de esportes de aventura que buscam paisagens magníficas como essa. Siderópolis é um lugar de cenários únicos que você precisa conhecer. Nós evitamos andar em condições climáticas não favoráveis. A gente sempre está olhando a previsão do tempo. Então, se tiver muito vento, a gente não vai atravessar aquela ponte alta porque ela vai te carregar para o lado e você pode sofrer um acidente. Outra coisa, muita chuva, nós vamos parar e vamos esperar a chuva passar. Não dirigimos de noite de maneira nenhuma. Nós nunca dirigimos de noite. De Siderópolis, seguimos pela rodovia SC-446 em direção ao nosso destino de hoje, a cidade de Treviso. São mais 12 quilômetros de estrada asfaltada. Chegaremos lá em 15 minutos.
Nós gostamos de destinos que tenha um cunho histórico, mas o que pesa mesmo é a questão da natureza. Se tiver uma cachoeira, se tiver um cânion, se tiver uma praia, uma ilha, principalmente se for distante de aglomeração de pessoas. Nós fugimos do urbanismo, nós fugimos das aglomerações para ter um momento assim de paz, assim, para tua alma. Chegamos ao município de Treviso, mais uma cidade catarinense colonizada por imigrantes. Oriundos da região do Vêneto, no norte da Itália, Treviso é rica em carvão mineral, atividade econômica que impulsionou o crescimento local. Situada entre as encostas da Serra Geral, o Planalto Serrano e as praias do litoral sul de Santa Catarina, Treviso esbanja belezas naturais. Essas montanhas aqui, elas são muito lindas. É conhecido como a Serra Geral. Esse complexo de montanhas aqui. Treviso é um destino certo para os amantes do turismo ecológico. Uma das atrações da cidade é o balneário Rio Manim. Repleto de locais para o banho, conta com uma gruta e uma cachoeira belíssima, é um dos preferidos dos viajantes. Chegamos no balneário Rio Manim e nós vamos descobrir qual é a mágica deste lugar. Fomos ali no balneário Rio Manim, que é uma cachoeira linda que fica embaixo de uma ponte. Nossa, que pena que é inverno, porque a vontade de tomar um banho era muito grande, aquela água cristalina, esverdeada, coisa muito linda. Ainda nos limites de Treviso, encontramos um dos lugares mais fascinantes do município, a comunidade de Cirenaica. A água tá de rachar a canela, mas chegamos no nosso objetivo, que é a Cachoeira do Cirenaica. Muito linda! Seguindo por este caminho, avistamos a Pedra dos Dois Dedos. Para chegar ao seu ponto mais alto, é preciso percorrer uma trilha de dificuldade elevada, mas bem sinalizada, de 6 km ida e volta. A Pedra dos Dois Dedos é um dos pontos mais procurados pelos aventureiros que visitam Treviso. O emocionante dessa viagem que temos feito por Siderópolis, Treviso e rumo à Serra do Rio do Rastro é essa paisagem aqui, ó, que é de tirar o fôlego. Esses paredões estão nos cercando o tempo todo. Treviso é um município dividido em diversas comunidades e cada uma procura preservar sua história e tradição da melhor forma possível. Chegamos na comunidade Guanabara, aqui em Treviso. Ela fica aqui, ó, rodeada por esses paredões. Tem a Casa da Cultura do Vale Mágico, que está fechada no momento. E tem essa linda igrejinha. Tem lugar para fazer exercícios físicos e contato direto com a natureza. Na comunidade Guanabara, encontramos a Casa de Cultura Vale Mágico. Construída pelas famílias dos colonizadores europeus, ela tem o objetivo de manter suas raízes e costumes vivos em Treviso. Essa rota que fizemos aqui no sul de Santa Catarina, o que não pode deixar de ser visto é a cidade de Treviso, uma cidade pequenininha no interior de Santa Catarina, com muitas cachoeiras e com estradas belíssimas. A sensação que temos é que a gente está dentro de uma obra de arte. O que nos motivou a gente escolher Treviso para passar esse final de semana é que a gente tem um sonho e um desejo de conhecer o nosso estado. Porque muitas das vezes a gente se cabela todo para arranjar dinheiro para ir para fora, e o Brasil é muito lindo. E o estado de Santa Catarina é premiado, porque tu conhece desde as praias até serras e montanhas. Em todos os lugares que a gente foi, que teve um turismo assim estruturado, eles sempre nos receberam muito bem. Na verdade, não receberam só bem os motociclistas, eles recebem bem quem vai de carro, quem vai a pé, quem vai de avião, quem vai de moto. Claro que quando tu chega assim a 2.000 quilômetros de distância e foi de moto, eles te dão uma atenção especial porque eles querem conhecer toda a experiência que você trouxe até chegar até aquele momento. Eles querem saber as aventuras, eles querem saber as histórias que você teve na estrada. O roteiro de hoje está quase terminando,
Mas ainda dá tempo de curtir mais um vídeo enviado por vocês. Eu sou a Dani, tenho um canal no YouTube chamado Dani Sutil e lá eu mostro as minhas viagens de moto por esse país tão bonito, tão vasto que a gente tem. A dica de roteiro que eu deixo para vocês é: conheça o Rio Azuis. Ele fica na Serra Geral do Tocantins. A cidade base é a cidade de Aurora do Tocantins e lá vocês vão ter o prazer de conhecer o menor rio da América Latina. Vale muito a pena conhecer, o lugar é lindo. Um abraço a todos vocês e nos vemos na estrada. Hoje, nós cruzamos o estado de Santa Catarina. Conhecemos locais históricos para a formação do nosso país. Visitamos praias paradisíacas. E ao longo do caminho, fomos presenteados com o que há de mais belo nas paisagens da região sul do Brasil. E participar dessa aventura é muito fácil. Mande seu vídeo para o WhatsApp do Brasil sobre Duas Rodas. 21 2117 6691, que sua rota preferida pode aparecer aqui na TV Brasil. Concluímos mais um destino sensacional do nosso país, mas o Brasil sobre Duas Rodas continua em movimento. Até a próxima parada.